saber sua opinião sobre isso. É a mesma opinião do ex-presidente da UCI lá, do Brian Cook. Beleza, vamos neutralizar a montanha então agora, já porque sprinter não quer usar a montanha, né? Então vamos... Sem tempo de corte. Vai ter mais tempo de corte para os sprinters em situação de perigo, porque eles se matam para descer montanha. O que a Visma fez essa semana foi principalmente na etapa de montanha que o Jonas venceu, que eles controlaram o tempo todo, né? Acho que a fuga estava ali, o Ciccone tentou de toda forma animar o negócio, mas não teve dúvida, né, de o que ia acontecer, estava muito óbvio ali, todo mundo falando, não, daqui a pouco vai terminar. A dúvida foi exatamente isso que você falou, entre o Sepp Kuss e o Piganzoli, quem seria ali o penúltimo a largar o osso. A Visma está trabalhando com o Piganzoli experimentar essa ideia de voltista, né, então estão levando ele para o top 10 o máximo que dá, vai ser curioso ver a terceira semana dele, mas com 4,5 km para o final, o Vinegar saiu para ir embora e foi praticamente sozinho, né? Ali ficou o pessoal só tentando minimizar a diferença. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte, Ana, nem sempre um ciclista que tem esse carisma, que tem essa paixão popular, consegue ganhar tanto quanto o Vinegar vence. Então não é sobre vencer. Se você pensar assim, o Alberto Contador nunca ganhou 3 etapas numa grande volta, né? Mas sempre as vitórias dele tinham ali um encanto e tal, né? Para quem buscar lá a memória, né? Teve uma das grandes voltas que ele era parceiro de equipe do Levi Leipheimer, que foram as bonificações que deram o título ao Contador. Então um dos caras que mais encantou na montanha nos últimos anos ganhava as coisas de forma justinha também, às vezes, assim, sabe? Tipo, não era uma coisa absurdamente acachapante. Eu acho que a gente gosta de ver o cara brigador, né? Quer ver um Tour de France mais esquisito do que aquele que o Oscar Pereira né? Paralelo à disputa da geral, ou paralelo à disputa de uma outra classificação, né? São essas outras histórias que compõem, né? E o roteirista do Giro com certeza pensa nisso, né? Como pensou para esse domingo a vitória do Jonathan Mir. Tá, deu ruim. Mas foi muito mais legal. Eu não queria Milão em Milão, mas enfim, o pessoal das equipes dos sprinters não estava a fim de trabalhar direito e estava mais preocupado em colocar a culpa nas mãos. Mas eu acho que o roteirista do Giro mandou muito bem numa primeira semana, assim, um pouco mais caótica, obviamente não para os atletas, né, que acabaram sofrendo ali com quedas, com uma série de coisas, mas a gente teve etapas absolutamente divertidas de assistir, seja pela dinâmica, seja, né, pelo imprevisível, vamos colocar assim. Essa semana a gente teve uma etapa muito, muito, muito boa, que foi a do Sigurd, né, que foi a terceira etapa da semana. A gente teve o domínio do Pipo. Então, assim, eu acho que a gente tá tendo uma variabilidade, assim, a gente também tá um pouco menos encantado porque a gente não tá vendo ao vivo tudo, né? Ou se tá vendo a maior dificuldade de ter caçando link e tudo mais. É um pouquinho mais difícil, né? Se a gente tivesse todo dia contando essas histórias na íntegra, falando da fuga, falando do Sigurd acertando a mão naquela última curva, falando das equipes dos sprinters dando mole. Tem boas histórias acontecendo nesse Giro de Itália, né? Teve exatamente isso. Uma etapa, aquela etapa da chuva, foi uma coisa fantástica. Aquilo ali pra mim é uma etapa pra entrar pra história. E tá simplesmente meio passando batido no meio desse giro meio morno, né? A gente teve na terça-feira o contrarrelógio, que nunca é emocionante de assistir, mas é uma coisa que sempre é importante para a prova, né? Tem um contrarrelógio longo, foi esse, com 42K. O Pipo Ganna andou a quase 55 km por hora, né? 54,9, eu acho que deu uma vontade de arredondar esse número, né? E foi o contrarrelógio acima de 40 km mais rápido da história, né? Exato, e tudo bem que era muito plano, né? Mas era uma dificuldade até, às vezes o Ganna preferia um pouco mais curto, né? Tinha um pouco mais de dificuldade de contrarrelógios tão longos quanto esse, então acho que ele tirou muita coisa da frente ali com aquela vitória, né? Depois a briga pela geral, né? O Eloy perdeu bastante tempo, mas o Hidano conseguiu segurar. Na quarta-feira a gente viu a terceira vitória do Narvaez, e eu acho que
toda vez que a gente vê uma vitória da fuga igual foi aquela, tem uma graça. Eu acho maneiro, assim, ver o jogo ali daqueles caras todos trabalhando juntos e depois se rivalizando ali, né? Então, Narvaez talvez, né? Você falou do Gal, eu acho que o campeonato também fez essa transição de ser um contrarrelogista e falar, cara, aqui eu posso ser um pouquinho mais louco, eu vou fazer um filme mais legal. E agora o campeonato é um gregarião também, mas essa coisa de atacar, de tentar surpreender, foi segundo ano passado também. Pra quem não se lembra, o Mirko foi aquele ciclista que estava na fuga com a Alaphilippe no ano que o Pogacar ganhou, 2024. E trabalhou pro Alaphilippe, pra não ser pego na fuga. E é um cara que tem bastante panache, né? Bastante força, assim, pra jogar um tudo ou nada pra grande estrela da equipe, né? Lembrando que no ano passado eles ganharam várias etapas com o Mats Pedersen, ganharam etapa com o Verona, então eles tiveram um giro mais leve, vamos dizer assim, mesmo com o tombo do Ciccone e o abandono, foi mais leve. E esse ano, cara, estão sofrendo, o Ciccone batendo na trave, o Milan batendo na trave, as coisas não estão dando perfeitamente